Olá, amigos. Vamos agora à questão 19, uma questão de estática do corpo extenso, ok? Uma barra horizontal rígida de peso desprezível está apoiada em uma base no ponto O. Ao longo da barra estão distribuídos 3 cubos homogêneos, com pesos P1, P2, P3, e centros de massa G1, G2, G3, respectivamente. O desenho abaixo representa a posição dos cubos sobre a barra, com o sistema em equilíbrio estático. O cubo com centro de massa G1 possui peso igual a 4P1 e o cubo com peso de massa G3 possui peso igual a 2P1. A projeção ortogonal dos pontos G1, G2, G3 e o O sobre a reta R paralela à barra são respectivamente os pontos C1, C2, C3 e O'. A distância entre os pontos C1 e O' é de 40 centímetros e a distância entre os pontos C2 e O' é de 6 centímetros. Nessa situação, a distância entre os pontos O' e C3 representados no desenho é de... Bom, senhores, a questão, assim, ela tem muito texto, mas ela é bem básica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada barra tem o seu pezinho, certo? Então, se a gente observar, eu vou desenhar aqui o peso de cada uma delas, né? Cada corpinho, né? Desculpa, não a barra, né? Porque a barra não tem peso, né? Mas aqui eu tenho o peso desse cara aqui, ó. Do ponto G1 tem peso P1. Daí, as outras todas têm um peso respectivo aqui, ó. Essa aqui, ó, que é o quê? Senhores, é a P1, né? 4P1 é a barra de peso P2, então é 4P1 aqui, ó, certo? E aqui em G3 eu tenho 2P1. Então aqui eu já desenhei as respectivas forças que vão estar empurrando a barrinha. Tem uma força aqui que eu não desenhei, mas ela está exatamente aqui, porque ela produz aqui nesse ponto, né, no ponto O, hein, amigos? Ela produz uma força chamada força normal. Então eu já vou deixar ela desenhada aqui. Ela não vai estar representando, logicamente, no meu problema, né? Nada, mas eu acho que é bom a gente desenhar para você saber que é ela que está equilibrando todas essas forças aqui. Se eu dissesse para você quanto, se eu perguntasse quanto vale N, ela valeria quanto? Ela valeria 7P1. É P1 mais 4P1 mais 2P1 seria 7P1, tá bom? Então vamos lá, continuando aí. E aí o que ele quer saber? Ele sabe essa distância entre G1 e o ponto O, a distância entre G2 e o ponto O, ele quer saber qual é a distância entre o G3 e o ponto O, ou a distância entre O' e C3. É isso aqui que ele quer saber. E é bem simples a gente calcular essa distância aqui, ó, que eu vou chamar ela de x. Ok? Que é o que eu quero. Eu sei que a barra está em equilíbrio, então se eu quero a distância, eu vou usar um conceito chamado momento, ok? Momento, senhores, é a capacidade de fazer o corpo girar, é o produto da força pela distância, lembrando que nesse caso a força e a distância elas têm que ser perpendiculares, ou seja, elas devem formar ângulo de 90 graus, que é o que está acontecendo aqui na minha questão. E nesse caso eu sei que o somatório dos momentos, né, a soma de todos os momentos em relação a um ponto é igual a zero, né? E aí vem aquela pergunta, Douglas, mas o que é momento? A capacidade de fazer o corpo girar. Então eu percebo que alguns giram no sentido horário e outros no sentido anti-horário. Por exemplo, eu estou reparando aqui que tanto a força que vale 4P1 e a força que vale 2P1 em relação a O, elas giram no sentido horário. Enquanto a força, o quê? P1, ela gira no sentido anti-horário, certo? Douglas, mas e o ponto O? O ponto O tem a normal, né? Só que como o ponto O, meus amigos, né, ele vai ser o meu ponto de referência, esse ponto O aqui, essa força normal aqui, ela não realiza o quê? Momento, certo? E aí vem aquela história. Momentos para um lado anulam momentos para o outro. Então a gente pode fazer uma igualdade, já que o somatório é zero, né? Momento é força vezes distância, então vai ficar assim, ó, P1 vezes 40
tá? Que é o momento que gira no sentido anti-horário, vai ser igual a 4P1 vezes a distância dele até o ponto O, que é 6. Sempre assim, né? Força vezes a distância até o ponto que eu tenho como referência, tá? Mais quem? A outra força, que é 2P1, que multiplica, amigos, X, que é justamente o que eu estou querendo, né? Reparem que todos os termos têm P1, logo, matematicamente, eu posso dividir toda a equação por P1, que aí o que vai acontecer com P1 aqui? Some aqui, some aqui, some aqui, certo? E aí, senhores, eu vou ficar com a seguinte operação, ó, 40 é igual a 24 mais 2 vezes x, que é o que eu quero. Vou jogar o 24 para lá diminuindo, então vai ficar assim, ó, 40 menos 24 dá 16, né? É igual a 2x, logo, x é igual a 16 dividido por 2, ou seja, x igual a 8 centímetros, amigos. E o nosso gabarito, senhores, só pode ser a letra C, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.